Vamos começar esse culto então com uma oração, amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, nós somos gratos a Ti por mais uma vez podemos, Senhor Deus, nos reunir em Tua casa e dizer ao Pai quão bom e quão é agradável estar em Tua presença, estar em Tua casa, em comunhão com os irmãos. Neste momento em que nós nos reunimos, nós queremos pedir a Tua presença, a Sua bênção, que o Senhor esteja aqui conosco, Pai, e que nós possamos escutar a Sua voz, pois nós somos abençoados, ó Pai. E hoje nós queremos pedir em especial, Pai, pelo nosso país, um dia de eleição, Senhor Deus, nós queremos pedir, ó Pai, que o Senhor venha conscientizar a cada um de nós, não somente os nossos irmãos, mas a todos os brasileiros, aqueles que votam, que o Senhor possa colocar a sua mão e que, acima de tudo, o Senhor é quem governe e não o homem, ó Pai. Nós sabemos que ao poder só sobe aquele que o Senhor Deus abençoa, aquele que o Senhor Deus escolhe. Por isso nós colocamos a nossa nação em Tuas mãos, sabendo que o Senhor é quem faz, sabendo que o Senhor é quem cuida, sabendo que o Senhor é quem está com os olhos voltados para nós. Abençoe a cada irmão aqui nesta manhã, aos que não puderam estar presente, aqueles que estão em casa, aqueles que vêm chegando, que possa chegar em paz, em segurança, Pai. Nós pedimos, Senhor Deus, fica conosco nesse momento, e assim nós oramos e Te agradecemos, no nome precioso de Jesus. Amém. Eu vou estar lendo um salmo agora, e logo após a gente vai estar passando então para o louvor. O salmo que eu queria ler é o Salmo 33, versículo 12, bem propício para o dia de hoje. Ele diz assim: Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde o céu e está vendo a todos, os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Amém? Esse é um versículo propício para o dia de hoje, um dia de eleição, e que nós possamos orar para que realmente Deus ele seja o Senhor da nossa nação e que aquele que vai subir ao poder hoje possa, ou não sabemos daqui umas semanas, né? Que possa ser a quem nós sabemos que é Deus é quem vai colocar essa pessoa no poder e que nós possamos ser abençoados. Amém? Está passando agora para os louvores. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o Seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e Sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores Deus habita, e é Seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e Sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui
Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti. Quebranta meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti,
Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teu próprio plano. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que tenho crido, também sei que és poderoso pra fazer em
infinitamente mais, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor, perfeitos teus caminhos, meu Senhor, pois sei que tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Bom dia a todos, graça e paz. Nós hoje temos uma presença muito especial também, nosso bispo, né, Daniel Abi, Patrícia estão aqui, gostaria que eles se levantassem aqui para vocês. Tem gente que conhece, tem gente que ouviu falar, tem gente que tem gente que assistiu, então é uma alegria. Obrigado, Patrícia, por ter vindo também com a gente. E é gostoso ver o casal assim, né? Tão conectados, né? Tão juntos, né? Então, hoje nós temos o privilégio de ouvir também a palavra, tá? A mensagem que Deus tem colocado no coração, diz que está empipocando no coração do Daniel, né? E também nós teremos a ceia, logo após também, tá? Então, é uma alegria. Eu gostaria que o Daniel viesse aqui e que pudesse, então, nos trazer a palavra na condução. Eu queria tratar de um tema, mas antes deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Eu tenho o meu celular aqui, que tem aplicativo de banco, e aqui na minha carteira tem um dinheirinho, também tem o cartão, tem cartão de banco, tem o cartão do concílio aqui, tem o cartão do plano de saúde. Quem quer segurar para mim aqui? O Sérgio. Segura para mim, Sérgio. Tem a chave do carro também, tá aí. Não está sobrando. Depois do culto você me devolve. Será que quando eu estou aqui, eu estou preocupado com as minhas coisas que estão na mão do Sérgio? Não. Eu confio no Sérgio. Não vou ficar falando, mas será que o Sérgio está ligando o meu celular? Será que eu bloqueei, né? Agora, se eu tivesse esperado na frente da escola ali embaixo, a primeira pessoa que passasse eu falasse assim, olha, cuida do meu celular, aqui tá os aplicativos do banco, o cartão de crédito, aqui a chave do meu carro está aqui, cuida para mim. Eu vou lá em cima na igreja, daqui a pouco eu volto. E pegar uma pessoa desconhecida. Eu ia até aqui assim, tranquilo, falando, ou não? Acho que não, né? Eu ia estar pensando, será que ele está lá ainda, me esperando? Ele falou que ia esperar, mas será que vai esperar? E por que eu fiz essa ilustraçãozinha, né? Porque o tema de hoje tem a ver com confiança, né? Como o Sérgio é uma pessoa de confiança, eu deposito essa confiança nele, eu não me preocupo, né? E essa confiança me faz ficar tranquilo em relação às minhas coisas, né? Tem coisas importantes, mas está na mão de alguém que eu tenho confiança, não tem problema, né? Então, vamos dar uma olhada em Hebreus,
capítulo 3, versículo 7. Né? Meu aplicativo está um pouco lerdo aqui, mas Hebreus 7, ele fala de um descanso, né? E fala de não endurecer o coração. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, versículo 8, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Então, ele está falando de um episódio que aconteceu lá no Antigo Testamento. Quando o povo de Deus chegou para entrar na terra de Canaã, não precisa desmarcar, tá? A gente vai olhar ainda o capítulo 3 do Hebreus, tá? Então fica segurando aí. Quando o povo chegou para entrar na terra prometida, depois de sair do Egito, e Moisés, debaixo das ordens de Deus, mandou o pessoal espiar a terra. Vê lá se a terra não é uma boa terra, se tem cidades fortificadas, vai lá espiar. E os espias voltaram e falaram, não, a terra é muito boa mesmo, trouxeram uvas gigantes, né, e tudo, só que tem gigantes e a gente não vai conseguir conquistar, é impossível. O pessoal é muito forte lá. E diante disso, o povo falou assim, então vamos voltar para o Egito, porque a gente não vai conseguir conquistar, e por que Deus trouxe a gente até aqui? E o povo começou a murmurar, né? Isso que ele fala que é endurecer o coração, né? A provocação, como se o povo tivesse cutucando a Deus, né? Provocando ele com essa incredulidade. Então, aqui no Novo Testamento já, o autor do Hebreus está falando, olha, não tenham o coração duro, incrédulo, como aqueles lá do Antigo Testamento. Porque eles duvidaram que Deus podia fazer. Eles duvidaram e por isso eles não entraram na Terra Prometida, morreram no deserto. Né? Então, olha o versículo 11 agora, capítulo 3 de Hebreus, versículo 11. Assim, jurei na minha eira, não entrarão no meu descanso. Que descanso é esse? Aqueles judeus não entraram na Terra Prometida. Não entraram na Terra Prometida. E Deus tinha dito, olha, dessa geração não vai entrar ninguém, a não ser Josué e Caleb, que foram os dois que acreditaram. O resto do povo vai morrer no deserto, não vai entrar. Só a outra geração. Então, Deus disse, não vão entrar no descanso aquele povo, aqueles que duvidaram. E aí no versículo 12 de novo fala, cuidado, irmãos, jamais aconteça de haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. De novo, cuidado para que você não se torne descrente. E um exemplo Sérgio, posso ver as coisas? Será que está tudo bem aí? Né? Imagina se cada 5 minutos eu ficar preocupado e ter que ficar vou lá ver, né? Se a pessoa está lá ainda, né? Vou lá ver se... Ia ser complicado. Né? Mas se eu tenho essas emoções, esses sentimentos em relação ao Sérgio, eu vou toda hora querer checar. Por quê? Porque eu não acredito que ele vai cuidar bem. Meu coração é duro, eu não acredito nele, eu vou ficar olhando. E a Bíblia aqui fala assim, cuidado, né? Que em relação a Deus, a gente às vezes pode também não confiar nele. Não confiar nele. Ter um coração incrédulo. E isso vai minando a nossa relação. Né? Imagina o marido que não confia na esposa, a esposa que não confia no marido. Né? Vai trazendo um desgaste, né? Vai trazendo difícil assim, né? Ou quando os pais não conseguem confiar nos filhos, ou os filhos não conseguem confiar nos pais, apesar de haver amor ali, tem um desgaste, né? E aqui o autor de Hebreus diz, cuidado, né? Cuidado para que não exista essa incredulidade.
porque a incredulidade vai fazer o seu coração duro, né? Você não vai escutar a voz de Deus. Vai escutar as outras vozes, mas não a voz de Deus. Isso se repete, por exemplo, no versículo 15, ele repete a mesma frase, e depois, no capítulo 4, o versículo 6, né? 5 e 6, tá? No capítulo 4, versículo 5 e 6 de Hebreus. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Está falando do povo lá atrás. E agora o versículo 6 está falando do tempo presente, né? Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, nesse descanso. E por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Tem um descanso para o povo de Deus. Depois, tenha a curiosidade de ler, né, o Hebreus capítulo 3 e 4. Porque fala do coração perverso e fala de um descanso para o povo de Deus. Se eu confio no Sérgio, eu nem lembro que minha carteira está lá com ele. Onde eu deixei mesmo? Porque está com ele, entendeu? Acontece, né, por exemplo, quando eu deixo as coisas com a Patrícia, nem sei onde eu pus, porque a minha memória apaga porque o grau de confiança é tão grande que deixei com a Patrícia, o cérebro até esqueceu, né? Ela está cuidando, né? Ou tem algum compromisso, alguma coisa que ela fala assim, não, pode deixar que eu faço, você vai fazer outra coisa. Está resolvido. Não fico na minha cabeça. E esse texto de Hebreus diz, tem um descanso para o povo de Deus. Então, não endureça o seu coração, não seja incrédulo. E aí você tem um descanso. Versículo 11 do capítulo 4. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Algumas semanas atrás teve um conflito numa das igrejas e eu estava sem dormir na minha cama lá, pensando, orando, Senhor, né? Como que vai resolver isso? As pessoas não conseguem se entender, e os dois lados têm razão, mas também nenhum tem 100% de razão, né? Como é que faz isso? Orando, né? E aí teve uma hora que eu cansei de orar e falei assim, não, agora eu preciso dormir, né? Preciso descansar. E não conseguia pegar no sono, sabe? Você vira de um lado, vira do outro, tenta tirar da cabeça a preocupação e aí volta, né? Aí você relaxa e começa a vir as pessoas falando na sua cabeça, né? Eu fiquei pensando, orando, e aí de repente, não foi uma voz, né? Mas veio o versículo do Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Né? Um versículo que a minha mãe repetia quando eu era criança. E aí quando eu ouvi aquilo, eu mudei a minha oração e eu pensei assim, o Senhor é o meu pastor. Né? E aí eu comecei a orar o Salmo 23, né? Senhor, me leva para as águas de descanso, o Senhor é quem cuida, não sou eu, o Senhor é que é o pastor, eu não, né? Me leva para os pastos verdejantes, eu preciso dormir, eu preciso do Senhor, e quando eu comecei a fazer isso, me invadiu uma paz tão grande, e eu dormi, e no dia seguinte eu acordei só com emoções de gratidão, né, assim, que bom, o problema da igreja é o problema da igreja, não é meu, o Senhor é o meu pastor, né, e por isso nada me faltará. Eu consegui descansar, né, na medida em que eu também consegui colocar minha confiança no Senhor. Mas parece que muitas vezes isso requer um esforço, né, como diz aqui o texto, né, esforcemo-nos para entrar naquele descanso, né, um esforço mesmo. E o outro texto que você pode perceber isso é 1 Pedro capítulo 5, né, lançando sobre Deus a nossa ansiedade. Porque parece que é inevitável o ser humano não ter ansiedade, né, um ser humano sem ansiedade acho que é difícil. Mas ele fala para pegar essa ansiedade
e lançar e depositar na mão de Deus. E essa palavra, né, lancemos, é a ideia de fazer uma carga de caminhão, né? A ideia do grego é a carga de melancia. Então, você pegar uma melancia e elevar, carregar a melancia até... Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de fazer carga de caminhão, cansa. Porque um caminhão é grande, né? Naquela época acho que era carroça, mas mesmo assim, é esse trabalho, lançando sobre Deus, né? Lançando sobre Deus não é aquele deitado na cama tranquilo, né? Ou propaganda do chinelo deitado, assim, né? A gente trabalha com a ansiedade ativamente. Então eu estou ansioso, preocupado, o trabalho de pôr nas mãos de Deus, ele é árduo, ele vai requerer esforço, né? Mas é um esforço para depositar na mão dele, que estou confiando no Sérgio, vou deixar na mão do Sérgio, não vou me preocupar. O Sérgio é de confiança, né? Então e esse trabalho interno que requer um esforço, é isso que é o esforçar para entrar no descanso. Que é, Deus, eu estou vendo os gigantes na terra prometida, não posso fechar os olhos, é uma realidade. Vamos ter que lutar contra fortalezas para conquistar esse lugar. Isso me deixa preocupado. Eu tenho dúvida, será que eu vou conseguir ou não? A razão diz que não, porque o nosso povo é muito mais fraco do que aquele. Mas mesmo que a razão diz que não, se o Senhor for a favor, a gente vai conseguir. E eu quero confiar no Senhor. Eu confio no Senhor. Eu vou, tô pondo na sua mão e vou orar e vou confiar, né? Talvez como a pessoa lá no Novo Testamento disse para Jesus, ajuda-me na minha falta de fé, na minha pequena fé. Que eu estou confiando com a minha fé que eu tenho, que é tão assim, né? É a minha fezinha, mas eu quero colocar no Senhor. Eu estou colocando em Ti. Toda a minha fé, que é bem assim, menor que um grão de mostarda, porque eu nunca transportei nenhum monte, né? É bem pequena mesmo. Mas eu confio no Senhor. Eu sou Teu, Senhor, e eu vou me esforçar para crer. Não quero ser incrédulo, não quero que o meu coração se endureça. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia. Bom, eu estou saindo de um tempo, período sabático, né? E nesses 4 meses, né, que eu tirei de sabático, fiz uma programação de trabalho, né? Trabalho para descansar, né? Trabalho, como é que eu vou me esforçar para descansar em Deus? Então, eu apresentei, né, na comissão lá do concílio o que eu ia fazer. Então, vou primeiro no Oasis, depois quero ler, escrever, tinha várias coisas para fazer, né? Nesse período, né? Retiros de silêncio, participar de retiro, fazer uma missão de curto prazo, com o tempo todo planejado, né? No esforço do descanso. E um dos textos eu quero compartilhar com vocês, Números 15, 32. Esse texto me chamou muita atenção, né? Números 15, 32 até 36. Falando desse tema de confiança e descanso, né? Números, capítulo 15, versículo 32 até 36. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. Meteram-no em guarda, então colocaram ele preso, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Então disse o Senhor a Moisés, tal homem será morto. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. E levou-o, pois, toda a congregação para fora do arraial e o apedrejaram. E ele morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Vocês não acharam drástico?
Quando eu li, eu achei muito forte isso. Porque a pessoa estava só pegando lenha, entendeu? Ele não estava roubando, ele não matou ninguém. Ele, assim, provável que ele estava pegando lenha ou para cozinhar, era a energia, né, da época, para cozinhar ou para manter a casa aquecida. Não, para nós aqui não é um crime pegar lenha, assim, né? Ele estava trabalhando, ele estava, né? Não estava fazendo nada assim que ia agredir outra pessoa. Mas para Deus era tão grave. As outras pessoas também denunciaram e colocaram ele preso, porque sabia que estava quebrando a lei, né? Porque eles já tinham recebido a lei nesse momento. Então, a pessoa que pegou a lenha já sabia que estava errado, que não devia estar fazendo. Mas estava lá. E para mim foi chocante que alguém que não descansa é condenado à morte, sabe assim? Mas por que isso? É que alguém que não confia não pode ser parte do povo de Deus. E daí alguém que não descansa em Deus não pode ser parte do povo de Deus. Alguém que então viola o descanso não pode ser parte do povo de Deus. E eu fiquei pensando, puxa vida, quantos anos da minha vida eu aprendi que eu devia trabalhar, 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 e que Deus se agradava só do trabalho. E o descanso era como preciso descansar para voltar a trabalhar, tipo assim. E parece que isso vem também, tudo bem, a cultura japonesa do trabalho, mas também a cultura cristã de servir a Deus, como se descansar não fosse servir a Deus. E a gente vive essa cultura não bíblica do trabalho para o Senhor. Claro, né, que se a sua vaca for para o brejo no dia de descanso, você vai desatolar. Né? Eu e a Patrícia, depois do período sabático, toda sexta-feira a gente está tentando separar para descansar. Nos últimos 4 sextas-feiras não deu certo, porque teve problema de doença na família e a gente teve que correr para lá e para cá e não conseguimos separar esse tempo, né, de sexta-feira. Mas a gente sabe que se a gente não separar esse tempo para buscar juntos a Deus, para ficar mais... não é parar de trabalhar, mas é fazer esse caminho de pegar as nossas ansiedades, colocar na mão dele e poder desfrutar e usufruir da natureza, daquilo que Deus criou, e olhar, e assim como o Senhor fez, e olhar e falar, puxa, isso é muito bom, né? que é o descanso de Deus na criação. A gente não é digno de ser povo de Deus. Pelo contrário, a gente não confia nele. A gente que precisa resolver tudo, os 7 dias da semana, a gente não consegue parar e descansar no fato de que ele vai fazer. Né? Não consigo confiar no Sérgio, assim, sabe? Não, vivo cheio de preocupação e ansiedade pelas minhas coisas, quando eu depositei na mão do Senhor. Que contradição. Nem um dia por semana, nem algumas horas eu consigo dizer, Deus, confio que o Senhor vai fazer aquilo que eu não posso. E hoje eu vou aquietar o meu coração, eu vou adorar o Senhor, eu vou me preocupar em só contemplar sua beleza e a coisa que o Senhor criou. Não vou pensar em resolver o problema dos meus filhos, o dinheiro no banco ou a falta do dinheiro, se eu tenho trabalho, se eu não tenho, se eu vou conseguir viver amanhã. Não vou me preocupar com isso hoje, porque hoje é o dia que eu separo para me devotar ao Senhor. Vocês percebem que Deus descansou no 7º dia sem estar cansado, né? Porque Deus não se cansa. E ele parou de fazer a criação sem precisar parar. Alguns comentaristas, alguns teólogos dizem assim, que o sabá, né, o dia do descanso, é algo de Deus e que ele convida o ser humano para participar. Essa relação de confiança em Deus
nos deveria conduzir para esse período de devoção, que quando a gente está aqui, por exemplo, no culto, nós te adoramos, nós reconhecemos quem é o Senhor. Isso é parte do exercício de descansar. Muitas vezes a gente vem aqui para o culto carregado, e a gente ora, entrega na mão de Deus e sai leve. Essa é a ideia do descanso, essa é a ideia do sábado, essa é a ideia de confiar em Deus. E a gente faz isso no dia a dia, e no 7º dia em especial, a gente separa um período, um tempo, para conscientemente fazer isso. Estou ansioso por isso, vou levar na mão de Deus, e agora vou comer devagar, né? Vou apreciar, vou agradecer a Deus, vou sentir aquilo que Deus fez de bom, e não vou me estressar. Vou colocar na mão de Deus. Uma das aplicações dessa mensagem é: será que a gente leva a igreja a descansar no Senhor ou a ficar trabalhando ininterruptamente, né? Acho que esse é algo que a gente deve refletir, né? E a outra, que é parte da cultura cristã, que eu acho que não é bíblica. E a outra, acho que o outro ponto é: o que é que nos impede de confiar em Deus? E daí, olhando para aquele povo que não confiou em Deus, eles tinham razões, tinha gigante lá. Não era fácil, era um desafio, realmente era difícil. E cada um de nós enfrenta problemas, dificuldades, né? Em cada fase da vida a gente tem problemas e dificuldades. Dependendo como nós vemos um problema, nós encaramos esse problema, ele toma uma dimensão muito maior do que, na verdade, aquilo é. Então, eu fiz um exercício que eu vi uma pessoa fazendo, sei lá, muitos anos atrás, que é assim, ó, pega a sua mão, assim, ó, faz assim, ó, na distância, e olha, né, essa é a sua mão, certo? Agora pega um dedo, o dedo indicador aqui, ele é grande, esse seu dedo? Não, é pequeno esse dedo. Agora faz assim, ó, e vai aproximando o seu dedo, acima do seu nariz, na altura do seu olho, e vai aproximando ele do seu olho. Ele não está ficando grande esse dedo? E vai chegando perto do seu olho. Tem um momento em que você não enxerga mais nada. O dedo é maior que qualquer coisa. O dedo está tão grande, o dedo fica enorme. Eu não enxergo mais nada. Eu só vejo o dedo aqui na minha frente, não vejo mais nada. Na bordinha eu consigo ver talvez algumas coisas, mas ficou grande esse dedo, ficou enorme. Problemas difíceis têm essa capacidade de borrar o resto. Dor também tem essa capacidade. Por quê? É um mecanismo de defesa, é um mecanismo do próprio corpo, né, de focar. Eu sempre falo isso: martela o dedo. Faz um teste. Pega um martelo e bate no seu dedo. Estou brincando, tá? Mas quando você faz isso, tudo desaparece. Tudo. Só existe dedo e dor. Por alguns segundos, a sua percepção é que o mundo, assim, só existe a dor do dedo e nada mais, toda a energia do seu corpo, seu pensamento está focado naquela parte. O seu dedo é a parte mais importante? Não é assim. Mesmo que você perca o dedo, você continua vivendo, tal. Mas naquele momento o dedo é o mais importante de tudo. É a capacidade que a dor tem de trazer. O corpo parece que vai para aquele lugar para tentar resolver aquele problema. E uma dor emocional também é parecida. O luto, a dor da perda é tão grande, parece que nada mais importa, só tem aquela dor aguda e o resto está borrado. E por um tempo é assim, até o próprio corpo, a própria mente, as emoções começarem a se refazer, como um mecanismo de defesa. E os problemas têm essa capacidade
e até pela natureza da criação, parece que a gente vai se focar para tentar resolver o problema. O grande risco é a gente trazer os problemas e as dores tão grande que você não enxerga mais nada. E algumas pessoas não conseguem daí sair. E elas enxergam, e os gigantes lá da Terra Prometida são tão grandes que eu não consigo avançar mais. Então, esse é um mecanismo de defesa do ser humano que é saudável, né? Faz a gente realmente conseguir resolver problemas, e quando machuca o dedo, consertar, e tomar cuidado para não martelar. Por outro lado, se a gente enxergar só os problemas e ficar com hiperfoco neles, você perde a visão de fé, né? Você perde aonde Deus quer que você chegue. E você fica concentrado só naquele problema que você não tem força para resolver, porque você nunca consegue lutar com um gigante, né? Vou conquistar essa terra como? E a gente fica tentando resolver por nós mesmos, e o problema fica tão grande, e a gente fala, eu prefiro voltar para o Egito, como o povo. Quando o grande desafio é ter uma resposta de fé. E aí nada mais é do que a confiança. Deixei minhas coisas com Deus. Se eu vou conquistar essa terra ou não, não depende de mim mesmo. Minhas forças são pequenas. Mas se Deus quiser, eu vou avançar. Se Deus quiser, eu vou sair dessa. Se Deus quiser, né, eu estou seguindo em frente. Porque eu estou indo não com base só na minha capacidade, nas minhas possibilidades, mas aquilo que Deus fizer. Dessa maneira que o povo conquistou a Terra Prometida, que o Rio Jordão abriu, eles passaram a seco, né? Que o Mar Vermelho abriu, desse jeito que as coisas vão acontecendo, né? Eu lembro, o Jorge estava mostrando a reforma aqui da igreja, né? Lá em Marília a gente começou a fazer a reforma, o caixa da igreja tinha 70 mil, né? O orçamento acho que era 120, então a gente já começou assim, vamos começar e depois Deus vai suprir, né? Então a gente começou com 70 mil para uma reforma de 120. E no final a gente tinha gastado 190. Da onde apareceu, não sei. Assim, sei porque as pessoas foram se mobilizando, veio oferta de outras igrejas e acabou acontecendo. Mas se olhasse pelos recursos da igreja, né, tinha ficado lá para trás. Não tinha feito nada, assim, não tinha avançado. Mas graças a Deus, porque confia, começa a andar, começa a avançar, e Deus vai completando milagrosamente. A gente ia parar, né, a obra no meio e falou assim, acabou o dinheiro, a gente vai parar. E daí na semana seguinte entrou uma oferta que cobria o material que a gente precisava. Aí, então vamos lá, então mais uma semana. Vamos lá, tal. Aí, agora vamos parar. Aí entrou outra oferta, então agora vamos continuar. E era impressionante, assim, né? A gente fez o contrapiso, né? Cimento queimado e tal. E dentro das salas a gente tinha posto piso frio, assim, né? E daí eu chamei a liderança da igreja, a gente foi lá dentro, ficou bonito, né? E daí o pessoal saiu, mas pastor, por que não pôs piso frio aqui fora, né? Na área social ali? Eu falei, simples, né? Não tenho dinheiro, né? Acabou, né? Já tá bom assim, né? Daí três dos irmãos lá falaram assim, não, vamos pôr o piso aqui. Eu vou pagar o material, você vai pagar a mão de obra, né? E o outro paga o negócio do acabamento lá. Aí eles conversaram ali no cantinho, né? Quanto que é cada coisa, e fizeram uma vaquinha e então a gente vai fazer. Pode fazer, né, pastor? Pode fazer. Ué, vocês estão falando, vocês vão pagar, faz, né? Mas com um recurso que a gente não tinha, né? Assim, as coisas vão acontecendo, né? Na medida em que a gente confia. Nem sempre acontece do jeito como a gente quer. Nem sempre. Às vezes a gente fica frustrado
depois a gente percebe que Deus fez melhor do que a gente pensou, né? Mas é na base da confiança, na base da entrega e do descanso. E eu quero estender esse convite para vocês. Não é que eu e a Patrícia a gente já sabe todos os caminhos de descansar em Deus, né? Porque o nosso coração também às vezes é incrédulo, né? A gente precisa se esforçar, né, para confiar. Mas eu acho que esse é o convite para a igreja do Senhor, para o povo dele, para que você aprenda a descansar por fé. Então eu não sei qual é o problema ou a dor que turva a sua vista. Mas tira um pouquinho ele, coloca um pouco na mão de Deus, e você vai perceber que Deus tem um horizonte para você. Né? Tem um horizonte, tá bom? Abaixa a sua cabeça, vamos ter um tempo de oração. Entrega, né? Faz esse caminho de lançar sobre o Senhor as ansiedades e os problemas. Porque Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado. Pai, tantas coisas foram sobrenaturais para nós, Senhor. Não fomos nós que criamos a vida. A gente foi dependente. Nossos pais se amaram e nós fomos formados de uma maneira miraculosa na barriga das nossas mães. E nós nascemos e a gente não fez esforço para nascer. Nossa mãe que fez e nossos pais que fizeram. E a gente recebeu a vida. A gente não poderia ter fabricado a vida por nós mesmos. Nós recebemos ela. E depois, a gente não morreu até agora porque o Senhor foi sustentando. E tantas e tantas coisas que o Senhor tem feito por nós que a gente não se esforçou. O ar que a gente respira, se a gente fosse fabricar o ar que a gente respira, a gente não teria essa condição. A chuva, as cores, o sol, a natureza e tantas outras coisas, Senhor, que temos graciosamente, que não dependem de nós. Nossos amigos, Senhor, são nossos amigos, não sei, eles são nossos amigos e a gente não pagou para eles. Obrigado, Senhor. São as melhores coisas, são de graça. E a gente não teve que trabalhar, e a gente pode descansar em tudo que o Senhor tem feito. Nos ajuda, Senhor, a fazer parte do Teu povo, um povo que confia no Senhor, um povo que entrega os problemas nas Tuas mãos e que enxerga além do natural, além daquilo que está ao nosso redor, a gente enxerga o Senhor, o Teu amor, o Teu poder, a Tua graça. E por isso nós nos descansamos. Conduz, Senhor, a Tua igreja ao descanso. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém.